a gente vai entender um pouco essa relação de dióxido de carbono e oxigênio dentro do processo, porque vai ter a ver com o teste que a gente faz aqui. Então, eu sempre dou o exemplo que o CO2, ele é como se fosse o dinheiro, tá? E o oxigênio é como se ele fosse o passageiro de um táxi. Então, quando você absorve o oxigênio na sua respiração, ele entra numa proteína chamada hemoglobina, essa é o táxi. O táxi é a hemoglobina. E essa hemoglobina começa a ir por todas as direções, por todos os canais do nosso corpo para oxigenar, para levar esse oxigênio para o nosso corpo. Quando a gente chega na célula, o táxi fala assim, beleza, eu só te libero se você pagar. O pagamento, que é a liberação do oxigênio, o pagamento é o dióxido de carbono. Então você fala assim, tá aqui meu dióxido de carbono, pagou? Beleza, então eu libero. Se você não tiver dióxido de carbono, fica com oxigênio no corpo. O oxigênio fica circulando pelo corpo, mas ele não é liberado na célula. E isso começa a dar ali um certo desespero. Então, para a gente conseguir oxigenar mais as nossas células, a gente precisa mais dinheiro. Dinheiro aqui é dióxido de carbono, é você aguentar o seu dióxido de carbono e você conseguir sustentar ele no corpo. Quando a gente fica sem ar, na verdade, a gente tem a sensação que a gente respira para trazer mais oxigênio, mas não é para isso. A nossa respiração, ela acontece porque essa falta de ar, ela acontece porque a gente não aguenta o dióxido de carbono. Então, quando a gente está com uma respiração mais curta, o que está acontecendo? O oxigênio está ali, só que você não está gastando esse dióxido de carbono. Você está com uma respiração curta, você não tem dinheiro suficiente para ir para as células. Então, essa falta, esse dióxido de carbono que vai acumulando dentro do corpo e não é liberado, ele vai acumulando, ele não é liberado porque você está respirando curto, então você não tem as trocas, isso faz com que você tenha essa sensação de que precisa respirar. E aí entra o ponto de que você começa a respirar mais rápido. E isso é ainda pior, porque você só não está produzindo essa troca. Essa troca, ela é um equilíbrio que o nosso corpo constrói entre uma quantidade que entra e uma quantidade que sai. Se você retroca esse equilíbrio, você começa a alterar o processo. E uma das alterações é você não conseguir eliminar o dióxido de carbono, é você não conseguir pagar. E ele vai ficando em grande quantidade e vai criando essa intolerância. Então você pode ou absorver mais, ou ficar com mais dióxido de carbono, ou ter muita intolerância. Isso é que impede você de respirar melhor e de sustentar mais a respiração.